Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Gobi, esse é o Projeto 46. De toda quarta-feira, a gente está aqui às 16 horas falando sobre como construir um negócio digital, como estruturar um negócio digital que cresce dando lucro sem que você fique na operação. Eu sou Felipe Gobi e a aula de hoje é sobre o quê? Vamos falar sobre uma tabela específica que você precisa passar para os seus líderes e se você não fizer isso, será tarde demais. Então, eu preciso que você preste atenção, porque o que eu mais vejo são as pessoas promovendo líderes sem ter a capacitação correta, sem saber o que cobrar. Então, se você quer sair do operacional, isso daqui é fundamental para você. Você que é dono de negócio ou se você que é líder, preste atenção. Se você quer evoluir na carreira, é isso daqui que você tem que prestar atenção. Serei breve, porém muito útil, tá? Então, quem sou eu? Se você está chegando de paraquedas, sou Felipe Gobi, eu estou desde 2016 no mercado digital e a gente vem construindo negócios desde então. Tem a nossa empresa principal que é a VitaScience, aqui é um retrato da galera que está ali. Ela é uma empresa remota, esse foi o encontro que a gente fez. E a partir de 2021, depois de já ter feito bastante resultado, a gente começou a produzir conteúdos para o mercado digital no sentido do seguinte. Cara, vocês querem saber como a gente vem construindo a VitaScience, que é uma empresa que hoje já fez mais de 170 milhões de reais, somente uma empresa, sem contar os outros projetos. Esse é um ano de recorde que a gente está na VitaScience, ela vem crescendo desde 2019, quando ela foi fundada, que é esse ano aqui. Então a gente foi abrindo isso e essa iniciativa aqui do YouTube faz parte dessa nova empresa de capacitação para negócios digitais, empresários digitais que querem fazer os seus negócios crescerem sem ter que morrer no operacional. Então, somando tudo aí, já foram bastantes milhões de reais vendidos pela internet, beleza? Esse sou eu em termos de resultado. E qual que é o contexto da aula de hoje? Vamos lá, vamos direto ao ponto. Seguinte, o que a gente mais vê é que, talvez você já tenha ouvido falar dessa tabelinha, dessa pirâmidezinha aqui, ó. Vou até aumentar para ela ficar um pouco melhor. Essa pirâmidezinha, ela é o que a gente chama ali dos níveis estratégicos, táticos e operacionais, onde o estratégico ele dá uma perspectiva de longo prazo, os objetivos da empresa, o tático é aquilo que mantém a coisa funcionando e o operacional é o que vai apertando os botões e executando as tarefas. Demérito nenhum nisso, tá? Demérito nenhum mesmo. É o que faz a parada acontecer. A gente precisa sempre de boas pessoas no operacional para executar com muita precisão e muita qualidade as coisas que a gente precisa. Então, o que a gente vê, né? Qual que é a anomalia quando a gente olha para isso daqui? A gente vê um estratégico, geralmente é o dono do negócio, é aquele cara que tem muitas ideias, ele sabe muito bem para onde ele quer levar o negócio. A gente tem pessoas boas no operacional, porém fica um buraco aqui nessa parte tática. E muitas das vezes, né, o dono do negócio, o que ele tem que fazer? Ele mesmo tem que descer para o operacional para executar as ideias dele. O que também não tem problema nenhum, dependendo do tamanho da empresa. Só que a gente tem que saber que tudo na vida, inclusive na empresa, tem trade-offs. O que é trade-offs? São trocas. Cara, o tempo que você passa apertando o botão é o tempo que você deixa de pensar no futuro do negócio. Mas beleza, tem horas que a sua empresa vai precisar disso mesmo para você crescer. Eu não vejo também que isso seja aquela coisa, nossa, tem que demonizar o operacional, acho que não. É só que você precisa entender que cada macaco precisa estar no seu galho. E aí, o que a gente vê aqui? As pessoas têm esse buraco no meio, ou seja, essa parte tática que ela não existe, ou se existe, é uma parada completamente desmorfa, né? Nem sei se existe essa palavra, né? Amorfa, sei lá. É uma parada totalmente disfuncional, que não tem muito direcionamento, não tem muito o que você vai cobrar dessas pessoas, e o objetivo dessa aula aqui rápida é que você entenda o que você tem que cobrar dessas pessoas, que é o primeiro escalão de liderança. Então, você tem aqui as pessoas trabalhando no operacional, né, gerando resultado, fazendo as copies, botando o tráfego no ar, fazendo as páginas, criando tudo que você precisa colocar no ar para poder vender, né, fazer receita na sua empresa. E aqui você teria que ter, idealmente, as pessoas coordenando essa operação para que tudo seja executado. Tá? Então é só isso que eu quero que você entenda. Existe isso, muitas vezes as empresas, especialmente do digital, elas têm isso muito bagunçado, tá? Elas não têm isso muito claro e isso afeta a produtividade e o crescimento da empresa. Então o foco é nessa parte tática aqui, ó, essa galera daqui, tá? Do meio, que é o que faz a parada andar. Só para te dar um exemplo. Então imagine que você coloca lá o planejamento do ano da sua empresa, quantos lançamentos você vai fazer, se vai ter novos especialistas, se vai lançar produto novo. Ou seja, parte estratégica, qual que é a meta de cada lançamento, o planejamento do ano já está feita. Só que aí você desce essa ideia, você não tem essa camada tática no meio e você passa direto para o operacional, aquilo fica confuso. Ou seja, precisaria de uma pessoa, em teoria, né, no tático ali, os supervisores, o primeiro escalão de liderança,
para falar, beleza, vou traduzir as ideias que o dono do negócio trouxe e vamos executar. Fasear essa execução, botar em projetos, organizar semana a semana o trabalho do time. Pensa, uma pessoa no tático coordena ali de 5 a 7 pessoas embaixo. Ou seja, esse cara, ele é um ponto focal muito importante. Então, se o dono do negócio ele desce com uma ideia para esse cara e esse cara organiza o trabalho de 7 pessoas, olha a alavancagem que você tem. Uma pessoa organizando o trabalho de 7, orientando, priorizando. Esse é o papel um dos papéis, né? Do primeiro escalão de liderança aqui no tático. Então, eu quero que você entenda que existe um buraco tático nas empresas, o que faz com que a pessoa do estratégico seja sugada pelo operacional. Por quê? Ela desce para cá, as coisas começam a vir erradas, não tem ninguém para supervisionar, ele tem que sair do estratégico e descer para o operacional. Ou seja, acaba deixando, né, de fazer as coisas que tem que fazer lá em cima para poder fazer, apertar o botão, que não tem nada de errado, porque às vezes você precisa gerar resultado. Mas isso, sendo prolongado, é complicado, tá? Então vamos lá. Antes de eu falar um pouquinho aqui sobre a tabela, o que eu quero que vocês entendam, tá? Como que funciona um desdobramento básico da estratégia até o operacional? Pelo menos aqui na nossa empresa, na VitaScience, em tudo que a gente faz, a gente busca trazer esse desdobramento da melhor forma possível. O que significa esse cascateamento ou desdobramento? Imagina que você tenha um planejamento de um trimestre, né? Você imagina que você está fazendo ali o planejamento da Black Friday, ou do final do ano agora, outubro, novembro e dezembro, que é o quarto trimestre do ano. O que você tem que fazer? Dar uma meta. Imagina que você tem a meta anual, você quebra em trimestres, é como a gente gosta de fazer. Então, se você quer faturar, sei lá, vou dar um exemplo aqui chutando, 6 milhões no ano. Você vai fazer 6 milhões no ano, você tem 4 trimestres no ano. Imagina que você divida por igual 1,5 milhão por trimestre. 1,5 milhão no primeiro, no segundo 3 milhões, no terceiro 4 milhões e meio, você fecha o ano com 6 milhões, se você fizer mais 1,5 milhão. E esse desdobramento do trimestre, ele vai falar o seguinte, beleza, para a gente fazer 1,5 milhão, eu imagino que a gente vai fazer 1 milhão na Black Friday e os outros 2 meses ali, outubro e dezembro, a gente coloca mais algumas coisas para poder fazer esses 500 mil, seja um perpétuo, seja um lançamento. Ou seja, o que a gente está construindo? Um plano. Esse plano é discutido em níveis estratégicos, cara, essa aqui é a meta, esse aqui são mais ou menos as campanhas. Agora, na parte da execução para baixo, aí que entra esse desdobramento do tático. Por quê? Colocar uma meta e dizer qual campanha você vai fazer, ou seja uma campanha de lançamento, seja um perpétuo, é o primeiro passo. Só que depois isso se desdobra em ações. Concorda? As pessoas não estão ao léu nas empresas trabalhando, elas estão seguindo um plano, pelo menos deveriam. Então, quando a gente vê esse desdobramento de cima para baixo, é o primeiro caminho. Agora, onde muitas coisas falham, quando você tem um buraco tático, é na execução do plano. E aí fica aquela empresa que tem muitas ideias, coloca muita coisa no calendário, mas não consegue fazer. Por quê? As coisas não andam ou andam e tem que voltar o tempo inteiro. Então, por isso que é importante você entender o porquê que esse tático é importante. Porque depois que você coloca o plano, coloca as ideias, coloca as metas, esse tático vai ajudar a desdobrar e seguir a execução. Não adianta nada você botar meta, colocar um lançamento no calendário e não executar, ou executar mal feito. Não vai bater meta, não vai ganhar dinheiro, não vai fazer a parada acontecer. Beleza? E eu quero que você entenda que para tudo isso daqui funcionar, você tem que entender que as pessoas elas são passagens, né? Peguei isso aqui, o conteúdo desse aqui é meio que um resumo da minha experiência junto com o livro do Pipeline da Liderança, depois vocês podem pesquisar lá. Mas lá ele fala sobre essas passagens. Imagina o seguinte, você começa com as pessoas no operacional, os analistas. Esse analista ele vai lá, júnior, pleno, sênior, ele vai ganhando experiência com o tempo, vai ganhando força de trabalho, qualidade no trabalho e, obviamente, maturidade. Ele vai ficando mais sagaz, ele vai conseguindo entender melhor as coisas, compreender como que o negócio funciona e, com isso, assumir mais responsabilidades. Chega um momento que ele pode escolher passar para a cadeira de liderança, onde ele deixa de se liderar na autoliderança e começa a passar para onde? Para liderar outras pessoas. Essa é a primeira passagem que ele coloca. Imagina que você tem lá uma pessoa que manda muito bem e ele tem aptidão para lidar com gente, ele fala eu quero assumir uma cadeira de liderança, ou que você vai lá, enxerga esse potencial e faz a proposta para ele. Ele vai e sobe na primeira passagem de liderança, ele vai de analista para supervisor, que é o primeiro escalão, exatamente o mais importante que a gente está falando. Depois ele pode fazer uma outra passagem, onde ele vai de supervisor para gerente, onde ele começa a liderar líderes. E por aí vai, você vai crescendo, você tem várias camadas, e à medida que o seu negócio vai crescendo, você vai aprendendo a fazer a parada. Eu escutei uma vez de um
no cara chamado Rock Vega, não sei se você conhece ou não. Ele foi um dos consultores que ajudou a comprar a Empíricos, identificou potencial aqui, comprou a Empíricos aqui no Brasil, implementou o modelo lá da Agora Financial. Eu fiz uma imersão com ele em 2020 que ele fala que é o seguinte: o primeiro escalão é pastoreio de ovelhas. Você vai pastorear a operação, você vai liderar a operação. Quando você vira líder de líder, é como um pastoreio de tigres, né? Então você fica com essa imagem na cabeça. Quando você vai subindo, você vai pastoreando tigres. É diferente de pastorear ovelhas, tá? São dinâmicas diferentes. A gente está falando aqui de pastorear ovelha, que é o primeiro escalão, que para mim é o mais importante, que é o que vai trazer para você, que é dono de negócio, tranquilidade de que as ideias vão ser executadas e tem gente olhando a operação sem que você precise descer o tempo inteiro para fazer essa supervisão. Beleza? Então, saiba que existem essas passagens e são competências diferentes que as pessoas precisam desenvolver para conseguir fazer essa passagem. Beleza? E fazer a passagem é uma coisa. Eu sou muito contra a pessoa ter aqui o crachá. Não, eu sou supervisor. Ele anda com o crachá do supervisor do caralho a 4. Só que aí esse cara, na hora de fazer as coisas, ele não atua como supervisor. Cara, se ele não é... Ó, é o que eu sempre falo. Se anda de 4, é peludo, tem o rabo, tem bigode, é um gato. Se não faz isso, não é um gato. Não adianta eu pegar, chegar aqui, botar uma máscara e falar, eu sou um gato. Você não é, velho. Pronto, você tem que fazer o que um gato faz. A mesma coisa vale aqui. Se você tem um crachá, mas você executa tudo errado o seu papel, cara, você não é supervisor, beleza? Então vamos falar o que um supervisor faz, como ele passa o tempo dele na prática para que você que está escutando possa cobrar as pessoas na sua empresa e para você que é o líder entender como que você desempenha o papel. Você pode trilhar uma excelente carreira dentro de uma empresa em crescimento, só que você precisa saber disso. E isso que eu vou te passar não é válido só para o digital. Longe disso, tá? Se você desempenhar esse papel em qualquer tipo de negócio, bicho, você vai ser assim, você vai ter um carimbo, cara, isso aqui é um supervisor de verdade. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que eu vou fazer alusão, essa tabela aqui é a coisa mais importante da aula, e eu vou fazer alusão entre a comparação, principal comparação, entre o que a pessoa faz quando ela é analista e o que a pessoa faz quando ela assume o cargo de supervisão. Pois acho que não sei se está pequeno, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, peraí. Tô com a tela grande aqui, mas para quem está assistindo, não sei se vai ficar grande. Então, bora pecar pelo excesso. Acho que não tem problema nenhum. Legal, então vamos lá. Por que eu estou colocando essa comparação? Porque é onde a maioria das pessoas erra. Ele pega, o que acontece nos negócios? Ele pega aquela pessoa que manda bem na operação, aquele analista sênior, o cara manda bem pra caralho, escreve copy muito bem, sobe tráfego muito bem, é um puta cara de automação, por exemplo, e ele vai e promove esse cara para supervisão. Só que esse cara, ele não está pronto para assumir a parte de supervisão muitas vezes, e ele não entende qual que é o escopo dele. Então ele sente meio que um vazio. Não, calma aí, então agora eu não vou escrever copy mais. Como que funciona essa nova dinâmica, essa passagem de analista, onde eu estou apertando os botões, para onde eu vou orientar as pessoas a apertar os botões? Existe uma transição. Existe fica um buraco na parada se você não entende o que você tem que fazer. E existe um período de adaptação para essa nova rotina. O supervisor ele tem outra rotina, ele tem outro objetivo. Ele não é simplesmente um analista sênior. E aí que é onde as pessoas cometem muitos erros. Por quê? Dois erros comuns, né? Pode acontecer dos dois lados. Primeiro, a pessoa que está promovendo, o dono do negócio, trazendo essa pessoa para um cargo de supervisão, ela tem que orientar o que essa pessoa vai mudar a sua rotina, seus objetivos agora serão outros, a gente vai descobrindo, a gente vai implementando, a gente vai trazendo isso para você aos poucos, tá? Não se assuste, é diferente mesmo. E o outro cara que não quer largar o osso da operação. Então são os dois erros. Se um cara não orienta, se o dono não orienta o líder o novo líder, né, que está assumindo, vai dar merda. E se o novo líder não assume esse papel, que ele entender que ele vai ter que largar o osso da operação, também pode dar merda. Então essa tabela resume muito bem essa comparação. Então é o seguinte, presta atenção que vai ser simples e objetivo. Quando você é um analista, contribuidor individual, um analista, o ChatGPT é foda, né? Um analista versus um gestor de primeira linha ou primeiro escalão, qual que é a diferença? Primeira coisa, aqui a gente está fazendo comparações para que você entenda. Então é o seguinte, a gente tem primeira coisa, a gente tem 3 tópicos principais aqui.
Primeiro, as habilidades que essa pessoa tem que ter, ou seja, como que ela vai desenvolver, quais são as capacidades técnicas que ela tem que, ou gerenciais que ela vai ter que desenvolver para poder lidar bem com o novo trabalho dela, como que é a agenda, como que ela passa o tempo dela dentro do negócio e como que ela tem que, o que ela tem que focar para evoluir, beleza? Então, se a gente fosse falar o seguinte, ó, quais são as habilidades que um analista tem que ter? Cara, esse cara tem que ser muito bom tecnicamente, tem que ter proficiência nas coisas que ele faz. Ele tem que aprender a trabalhar em equipe, por quê? Cara, ele está num time, né? Ele não pode ser não pode trabalhar numa ilha isolada. As pessoas têm que conversar, têm que saber interagir. Por quê? Especialmente no digital, você tem uma passagem de bastão ativa. Qualquer empresa hoje em dia, né? Pra você fazer um lançamento, por exemplo, cara, é passagem de bastão o tempo inteiro. Então imagina se esse cara é um Zé Ruela, não sabe nem lidar com as pessoas, dá patada nos outros, não sabe se comunicar, ele não vai conseguir executar o trabalho dele. Ah, não, mas meu trabalho é fazer copy. É fazer copy e comunicar, porra. Se comunicar com as pessoas, ter um ambiente legal para você trabalhar. Não ser o cara que traz o caos para o ambiente. Não precisa ser assim. Então, esse cara tem que ser muito bom tecnicamente, ele tem que estudar, tem que evoluir na parte técnica dele para ele poder desempenhar um bom trabalho, fazer curso, mentoria, capacitação, ler livro, praticar pra caralho, pegar mentoria com o seu líder, por aí vai. Tem que saber trabalhar em equipe, óbvio, acabei de falar. Cara, e essa parada aqui de construção de relacionamento é uma das coisas que eu vejo mais as pessoas errando. O que significa, velho? Construir relacionamento. Significa você pegar. É justamente essa questão que você. Por que a pessoa desponta quando ela vai ser promovida? Isso aqui é um ponto muito importante. Tá? Tem a ver com a parte do trabalho em equipe. Por quê? Eu vejo muita gente que não consegue construir relacionamento dentro de uma empresa, cara. É impressionante. A pessoa, ou ela se comunica mal, ou ela é desinteressada, ou ela quer fazer só o dela. Cara, muita atenção em relação a isso. Tudo nessa vida, você colhe o que você planta, em todas as áreas da sua vida. Se a todo momento você está deixando de plantar, seja criar um relacionamento, ser legal com uma pessoa, ajudar um colaborador, mesmo que não faça parte do seu escopo de trabalho. Cara, quando você vai fazendo isso, é notável a pessoa que se destaca em relação a isso, que ela é benquista pelo grupo. Porra, todo mundo gosta da pessoa, ela manda bem no trabalho dela, é organizada, é gente boa, participa das paradas, ajuda os outros. Isso é construir relacionamento. Especificamente quando, por exemplo, você vai sair, porque eu já vi mas muito errado, assim, cara, dá pena. É o suicídio reputacional. O que é o suicídio reputacional? É a pessoa que sai da empresa pela porta dos fundos. Isso vale, você vai plantando enquanto você está trabalhando, mas, porra, às vezes você vai receber outra proposta. Estou falando especificamente para você que é colaborador, tá? Você vai receber uma proposta e você, porra, sei lá, às vezes você vai sair da empresa, aí a pessoa pega e sai puta. Ou então ela, porra, ela é demitida, mas ela vai lá e sai brava. Ela não se despede de ninguém. Ela não fala nada no grupo. Ela vai no LinkedIn e posta merda. Ela fica dando indireta no Instagram. Bicho, essa é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? As pessoas se conversam. Se você só plantou caos dentro da empresa, ou você foi aquela pessoa que não fede nem cheira, entrou e saiu e foda-se. Ou pior, se você sai e eu costumo brincar, chuta a porta, cara, você tá lascado. Você não vai conseguir absolutamente nada na sua vida. Não, mas eu sou um excelente copywriter. Sim, você tem que ser um excelente copywriter e você tem que cultivar relacionamentos onde quer que você esteja. Todas as vezes que você sair chutando a porta, cara, é um suicídio que você vai colocando no seu currículo. Saiu lá, aí, ó, eu recebo ligação direto. Pô, fulano tá batendo aqui pra trabalhar aqui, é bom? Não sei. Ninguém gostava do cara? Ah, escrevia bem copy. Ah, não, mas eu tenho outro candidato aqui que escreve bem, é gente boa, foi muito bem recomendado. Ah, então vai no outro. Eu não, cara, ninguém fala mentira para poder, ninguém vai falar mentira para poder te ajudar. A menos que você, não, ninguém vai falar, né? Eu não falo, por exemplo, eu jamais falaria isso porque você vai prejudicar a empresa de um colega. Então, cara, cuida disso. Não seja um Zé Ruela. Plante coisas boas onde você estiver. E quando você for sair, gente, obrigado, muito aprendizado, vida que segue. Cara, fui muito feliz aqui dentro, aprendi muito. Espero que vocês, porra, né, prosperem pra caramba. Porra, você vai deixar uma imagem bacana no seu currículo. A próxima pessoa que ligar fala assim, pô, cara, gente boa pra caralho. Cara, gente boa pra caralho, trabalha bem, precisa melhorar nesse ponto, mas pega aí e desenvolve que o cara vai mandar bem. Agora não, a pessoa que vai lá e chuta o balde no LinkedIn.
ou no Instagram que seja. Cara, suicídio corporativo. Só botar isso aqui, porque isso aqui é importantíssimo, tá? Você tá sempre bem relacionado onde você tá. Faz um esforço se for necessário, se você não for naturalmente a pessoa que cria relacionamento. E basicamente você tem que seguir os procedimentos e usar as ferramentas da empresa. Então, cara, aqui é basicamente o seguinte, velho, faz seu trabalho bem feito, manda bem com as pessoas, segue os processos da empresa, pega as ferramentas, usa, gera resultado com o seu trabalho, beleza? É isso que você tem que fazer como habilidade, beleza? Agora, quando você é um gestor de primeira linha, gestor de primeiro escalão, o que você tem que fazer? Qual que é a sua grande habilidade? Você começa a ter que enxergar as coisas um pouco mais de cima. Por quê? Você vai dar um passo para trás e você vai estar enxergando as pessoas que agora você vai liderar. Imagina que você vai liderar ali um time de 4, 5 pessoas. A primeira coisa que a gente espera, até pelo fluxo natural de cascateamento de metas e projetos, é que essa pessoa tenha 3 competências básicas, que eu sempre falo que isso aqui é importante para tudo, 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 tudo. O que eu falo é, você tem que aprender a fazer um plano, tem que aprender a gerenciar um time e tem que aprender o básico da operação da sua área, pelo menos, tá? Só que para você entender como é que a sua área funciona, você precisa entender um pouquinho do todo da empresa. Então você vai tendo que ter uma visão de negócio um pouco mais ampla. E aí, aplicada isso na sua área ali que você supervisiona, tá? Então, o que significa fazer um bom plano? Para mim, é basicamente pegar aquele... Aqui a gente está falando na camada tática, tá? Lembra do plano da Black Friday lá que eu falei? Então o que seria você traduzir aquele plano da Black Friday, o plano do trimestre, para poder colocar na sua área? Entenda que quando a gente traz uma meta e um plano, o que significa o plano? É como nós vamos bater essa meta, quais são as iniciativas que nós faremos. Cada uma das iniciativas é um projeto. Se você fala, vamos fazer um lançamento XPTO, o lançamento tem captação, tem toda a concepção do lançamento antes, né? Depois começa a captação, depois tem a parte do CPL, se você for fazer lançamento assim, depois tem a abertura de carrinho. Isso é um projeto. E esse projeto ele é multi-áreas, ele é multidisciplinar. Então cabe a você, líder de primeiro escalão, entender qual parte do projeto lhe cabe. E cabe ao seu time. Se você lidera um time de copy, cara, cada lançamento você vai ter muito trabalho em cada etapa dos lançamentos. E você tem que ter essa noção desse plano. Não fui eu que criei o plano de fazer uma campanha na Black Friday. Sim, mas aquilo veio de cima do estratégico e cabe você a traduzir aquilo para a operação. Então, peraí, quais são os lançamentos? É isso, quais são as metas de cada lançamento? E tá, então deixa eu pegar semana a semana e orientar o meu time com tudo que a gente tem que fazer. É isso. É pegar o plano lá de cima, a bola quadrada, arredondar a bola e passar para o seu time. Então, gente, nós vamos fazer uma campanha assim, assim, assado, a meta é essa. Para essa semana nós temos que entregar isso. Fulano, você vai entregar isso, Ciclano vai entregar aquilo, Beltrano vai entregar aquilo e vamos para cima. O que é isso? Você está traduzindo a informação que veio de cima e trazendo para o seu time. Isso é você entender com a meta, né? Desdobrando a meta. Galera, a meta é fazer tanto. E o projeto é esse. Essa semana temos que fazer isso. Isso é você saber fazer um bom plano. É traduzir as coisas que estão chegando. Isso é o papel do primeiro líder de escalão. É um dos papéis mais importantes, tá? E aqui, obviamente, você vai fazer par junto com o gestor de projetos. Você não precisa se transformar num gestor de projetos, mas você precisa ter uma capacitação básica de gestão de projetos. Entender o básico de um cronograma. Pelo amor de Deus, né? Você está liderando um time. A parte de time, né, você precisa de fazer 3 pilares: plano, time e operação. Dentro de time, é o básico de como organizar o time. Quando eu falo arquitetura, é o organograma do seu time. Quem faz o quê, quem é bom em quê, quais são os perfis comportamentais dessa galera. Você precisa entender o básico disso daqui. Contratação e demissão, tá? E só importante, tá? Nessa arquitetura do time, é interessante que você, se você tem autonomia, reorganize o time. Você fala assim, fulano é muito bom para escrever anúncio, ciclano é muito bom para escrever VSL e Beltrano é muito bom para escrever lançamento. Vai lá, cara, separa os caras, organiza o time, organiza as demandas, prioriza. Você vai conhecer o seu time, você tem que fazer eles performarem. Contratação e demissão, cara, fundamental, não é só alegria, né? Você tem que aprender a contratar, existe todo um processo para isso. Tem algumas lives aqui no canal para você poder assistir. E demissão, né? Tem que demitir também, tem que saber quando demitir. Delegação, isso aqui é fundamental. É sair dessa mentalidade de, cara, eu tenho que ter a proficiência técnica para eu tenho que desenvolver essa proficiência técnica no meu time. Eu tenho que ensinar, tirar as coisas do meu colo. Eu não sou mais a pessoa que vai ficar apertando todos os botões. Agora eu tenho que delegar isso para as pessoas. Isso é mais difícil do que vocês imaginam. A pessoa não quer soltar o osso
E mesmo se ela solta o osso, é o dela que está na reta. Ela é responsável pelo resultado do time. E aí, se vier alguém cobrar, ela fala assim, porra, eu prefiro fazer para não passar perrengue do que, né, tomar uma carcada. Então, é interessante você aprender a delegar, porque tem um jeito certo, né? Então, acho que tem vídeo aqui também no canal sobre como faz isso. Então, aprenda a delegar. E, cara, isso aqui tem que ser uma constante dentro da sua rotina como líder de primeiro escalão. Por quê? Lembra, não é você que tem que fazer isso, tem que extrair isso das pessoas. E como que você como que você forma a pessoa, como que você capacita? Pegando os gaps dela e trabalhando em cima dela. O que é gap? Pô, se a pessoa tem, sei lá, ela é muito boa para escrever VSL, mas ela é muito ruim de anúncio. Só que ela precisa escrever anúncio dentro do job description, das atribuições dela. Cara, é pegar isso e melhorar. Pô, ela escreve muito bem VSL? Melhora também. Deixa ela ficar excelente naquilo. Então você vai trabalhando isso junto com o seu colaborador, para onde ele quer arrumar na carreira dele, e você vai ajudando a construir essas questões. E sempre dando feedback, não só técnico, mas também comportamental. Cara, você está mandando muito bem, mas porra, você tem que melhorar a parte de construção de relacionamento, velho. Você tem que melhorar o trabalho em equipe, você tá muito escrotão lá, tá junto, você tá sozinho no quarto, estão jogando comida embaixo da porta, você não conversa com ninguém, não faz nada, pô, você se desempenha muito bem, mas porra, é um time aqui, cara, precisa conversar. Tô recebendo feedback seu de que você não comunica, você entrega e não avisa ninguém as coisas, está muito ríspido na comunicação. Então é papel do líder pegar e dar esses feedbacks para a pessoa melhorar, tanto comportamental quanto técnico. E na parte de operação, o que você tem que fazer? O que o líder tem que fazer? Né? Ele tem que conhecer os processos da área dele, pelo menos a área que ele está gerenciando, e como que isso se encaixa na engrenagem completa da empresa, para ele poder minimamente entender como ele pode otimizar as coisas. Cara, ele tem que fazer a comunicação do time dele fluir, ou seja num canal do time dele ali dentro do Discord, do Slack ou no WhatsApp, sei lá, o que você usa. Tem que movimentar aquilo dali, mantendo sempre a comunicação clara com o time dele, especialmente porque, geralmente, se a gente tem camadas de líderes, né? Então você tem lá o dono do negócio, gerência, head, que seja, e no primeiro escalão, eles estão em comunicação com essa galera de cima. Só que a operação não está em comunicação com a galera de cima. Então, é o seu papel fazer essa comunicação fluir. Tem que entender um pouco dessa comunicação e fazer a parada fluir. Ó, galera, mudou o plano agora, não vai ter lançamento na Black, a gente vai abrir uma semana depois, por exemplo. Sei lá. Tudo que você tem que comunicar com o seu time, orientar o time e fomentar essa questão de comunicação, beleza? E a parte de monitoramento de desempenho. Aqui nessa parte de operação, por que eu coloquei isso daqui aqui? É você ter muito claras as metas da sua área, as metas que lhe cabem, ou as metas dos projetos, e deixar isso muito claro no meio da operação das pessoas. Então, por exemplo, o copywriter ele vai trabalhar, imagina que ele vai produzir anúncio, e ele tem que ter noção, cara, dos anúncios que ele está produzindo, para que serve, para qual meta que aquele anúncio está contribuindo. Não é simplesmente para cumprir tabela. Esse desempenho dele, por exemplo, o cara tem que ter tanto desempenho pessoal, mas às vezes não é tão simples fazer isso. Se ele tiver uma meta individual, que nem um vendedor. O vendedor é muito fácil de colocar. Meta individual para copy? Talvez não. Para um designer, porra, é praticamente impossível. A não ser que seja meta de produção, né? Mas aí não é tão interessante. Agora, monitoramento de desempenho é ter claro, junto com o seu time, o seguinte, galera, a captação do lançamento está nesse status aqui. A gente deveria ter 5.000 leads e temos 3.000. Então a gente precisa corrigir a captação porque o CTR dos anúncios está muito ruim. Então, copywriter, a gente precisa produzir 10 anúncios com os melhores ganchos que a gente tiver para tentar reverter essa captação que a gente está tomando paulada. Então, orienta ali o trabalho do cara orientado ao desempenho do lançamento. É isso que eu quero que você entenda. É sempre atrelar o trabalho da pessoa. Se você não conseguir ter algo individualizado para ela, como é muito difícil ter, requer um nível de maturidade muito grande, de você ter esses indicadores claros para que a pessoa fale assim, tá, meu trabalho é fazer 10 anúncios até amanhã para reverter a campanha de lançamento. É exatamente isso, você está olhando para uma meta específica e isso vai te ajudar ali no desempenho do camarada. Então, presta atenção, você tem aqui, de um lado, o cara muito voltado para si, aqui você tem uma pessoa totalmente voltada para o time. Então ele tem que entender os planos, quebrar isso em metas e projetos, organizar o time, demitir, entregar ali, organizar a prioridade deles, fazer a coisa andar, e na operação é manter tudo muito claro do que cada um tem que fazer, como fazer, manter sempre a comunicação alinhada e olhar sempre para a meta. Sempre, 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 sempre. Isso aqui vai fazer grande diferença no seu negócio. Agora,
Uma das coisas mais importantes que eu falo é como que você organiza sua agenda. Organizar a agenda, produtividade, trabalhar com a agenda é coisa de gente profissional. Então, se você quer ser profissional, seja como analista ou seja como líder de primeiro escalão, a gente fala pro cara, tem que ter agenda. Por quê? Quer saber como é que o cara, não só o que ele fala, mas o que ele faz, que é o que é mais importante, olha a agenda dele. Se ele não tem agenda, cara, sinal assim, vermelho, alerta vermelhaço. Por quê? Profissional trabalha com agenda, amador não. Ou seja, o cara já vai dizer muito em não ter agenda. E se ele tiver agenda, a agenda dele for uma zona, ou mesmo que seja organizada, porém você consegue ver ali que ele está gastando tempo com as coisas erradas, você consegue direcionar a pessoa. Então na agenda vai estar onde ela gasta o tempo dela. E onde ela gasta o tempo dela é o que ela valoriza. Então, o que acontece muito aqui? Crachazão, supervisor, vai olhar a agenda do cara, vai olhar, não, eu sou líder, pô, tô fazendo as paradas aqui, tô orientando o time e tal, tá tudo fluindo. Você vai olhar a agenda do cara, 80% do tempo dele tá fazendo coisas na operação e 20% organizando o time, enquanto deveria ser o contrário. Então, quando você está falando de analista, cara, 20% de organização pessoal sua para poder entregar um bom trabalho. Lembra, profissional trabalha com agenda, então você tem que ter uma agenda de organização das suas demandas que você vai entregar, para você se organizar e sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Trabalhar assim, cumprir os próprios prazos e manter uma organização pessoal. E 80% do tempo é executando. Então, organizou a agenda, o resto vai executar. Agora, como supervisor, não. É 80% planejamento, delegação, priorização, comunicação com a galera e 20% do tempo operação. Por que coloquei 20% na operação? Às vezes vai precisar descer para a operação para resolver um pepino. Porque, teoricamente, essa pessoa aqui ela veio da operação, ela é uma pessoa muito boa. Ela veio da operação, ela teve aptidão para poder falar, né, trazer outras, liderar outras pessoas, mas ela entende da operação. Então, se precisar, desce lá e resolve. Exceção. A regra é essa daqui. Isso aqui é somente exceção e não é o contrário. Então, na sua agenda de líder, o que a gente tem que ver? Cara, você tem que ter tempo para poder fazer o one-on-one, você tem que ter tempo de planejamento, você tem que ter tempo de organizar as rotinas com os times, você tem que ter tempo de implementar processos, fazer upgrade na área, implementar IA, ferramentas novas, cortar custo. Tá vendo que é uma visão muito mais de cima? Então, você orientou o trabalho da semana da galera, o resto é você, cara, ó, tô aqui para vocês, na hora que é agarrado, nós estamos aqui, a gente conversa. Então, isso é a rotina do cara do supervisor. Então, ele vai sempre planejando coisas novas, vai olhando sempre o planejamento que ele tem que entregar, eliminando os gargalos, reprioriza se for necessário, quando der algum conflito de prioridade do analista, fazer o one-on-one, né, entender direitinho, capacitar as pessoas. Então, é uma agenda muito mais gerar resultado através das pessoas do que organização própria, vamos dizer assim. Óbvio que tem que ter organização própria também, tá? E o que ele tem que focar para evoluir nesse cara aqui que é analista? Ele tem que focar, cara, em gerar resultado. Ele tem que ser o melhor copywriter que ele pode ser. Ele tem que se comunicar muito bem, ele não pode ser um Zé Ruela. Ele tem que ser referência, ele tem que buscar ser referência na área dele. Como que ele busca ser referência na área dele? Se capacitando, botando a mão na massa, puxando responsabilidade para si, puxando desafios maiores do que ele consegue fazer. É assim que ele vai fazer, ele tem que fazer, ele tem que, mandar bem nas copies que ele vai fazer, ele tem que mandar bem no trabalho dele técnico. É isso que ele precisa fazer. E ele precisa ser o quê? Um cara profissional. Ele precisa ter profissionalismo. Profissionalismo vem com agenda, com organização, comunicação, com cumprir sua palavra, com dar um passo maior que a perna. Se der um passo maior que a perna, comunicar, pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Tem que comer as coisas, tem que gostar do que você está fazendo, tem que comer livro, comer mentoria, comer curso, tem que fazer as paradas acontecerem e gerar resultado. É isso que você tem que fazer como analista. E aqui, quando você é supervisor, a chavinha tem que mudar. Você precisa, cara, transformar o seu time em máquinas. Por quê? Evoluindo o seu time, ó, fazendo a evolução das pessoas do seu time, buscando capacitar, ensinando, treinando, não é perda de tempo, tá? Ensinar não é perda de tempo. Por quê? Só assim que você vai conseguir obter resultado por meio do time. Não é pegar e fazer, senão você infantiliza o seu time. É dar feedback e ser um pouco duro mesmo, no seguinte sentido. Pô, João, não gostei dessa copy, cara, não aceito, não vai passar. Você como, né, seria o supervisor ali, você estaria revisando a qualidade de uma copy que vai ao ar, por exemplo. João, cara, você pode entregar muito mais que isso, cara, não vou aceitar. Putz, mas não tem prazo. Cara, se vira. Entrega depois do horário, dá seus pulos aí, cara, porque eu sei que isso é importante para você. E, cara, conta comigo, vou estar aqui se você precisar de alguma coisa, mas não vou aceitar isso aqui. Se precisar refazer, refaz, pede ajuda,
mas não vou fazer para você, não vou corrigir. Cara, deixei toda a revisão lá no documento, eu quero que resolva isso tudo aí porque a gente precisa cumprir o prazo. Tem que esticar a corda, é o que eu falo. Como que você evolui a galera do seu time? Dando capacitação, porém você tem que cobrar. Se você só dá capacitação e aceita qualquer coisa, o cara vira um grande estudioso. Na prática, ele entrega tudo do mesmo jeito que ele sempre entregou, você nunca tá satisfeito porque, cara, porra, não tá legal, cara. Eu acabei de ensinar o cara a fazer uma parada nova, ele não tá aplicando. Fala assim, cara, não vou aceitar. Estica a corda e deixa a pessoa trabalhar, porque ela vai te agradecer depois. Presta atenção numa coisa que eu vou falar pra você. Vou até colocar só eu aqui na tela. Preste atenção. Um líder, ele não tem que ser querido pelas pessoas. Um bom líder não é a pessoa que é querida por todos. É a pessoa que vai desenvolver os liderados. Por quê? Em última instância, é isso que vai fazer essa pessoa ganhar valor de mercado. Então, se eu sou o líder do João e eu passo a mão na cabeça dele e faço tudo direitinho, imagina que esse cara daqui, ele vai sair daqui da empresa, porque a gente não vai gostar do resultado dele, o líder lá de cima vai falar, cara, demite esse cara, beleza? E ele vai para outra empresa e vai falar, cara, o que você sabe fazer? Deixa eu ver seus trabalhos. Nossa, que trabalho medíocre. Ah, não, eu quero ganhar 7 mil. Cara, eu pago 3. Nesse trabalho eu pago 3, no máximo. Tá entendendo? Ao passo que você puxa a corda do João, estica e fala assim, cara, não vou aceitar porque eu sei que isso é bom pra você. Ah, Gob, você é um Zé Ruela, você é um explorador. Cara, não importa, você vai ter que fazer de novo. É pro seu bem, vai trabalhar mais, vai estudar mais, fica antes, acorda mais cedo, dorme mais tarde, não me importa. Por quê? É isso que as pessoas fazem desde que o mundo é mundo. Quantas pessoas estudam e trabalham? Quantas pessoas, quando querem alguma coisa, acordam mais cedo, dormem mais tarde? Quantas horas o João não passa no YouTube pesquisando coisas que ele realmente gosta depois do trabalho? Se esse cara não é apaixonado pelo que ele está fazendo, essa esticada de corda vai revelar muita coisa. Vai revelar que às vezes ele não gosta do que ele está fazendo. Se ele gosta, ele vai falar, não, de boa, cara, deixa eu acabar aqui, eu vou entregar as paradas e eu vou começar a estudar final de semana, depois do horário, eu vou montar um plano de estudo. Cara, é isso, esse é o comportamento que você quer ter. Ah, Gob é explorador, foda-se, é isso aí que tem que ser feito, é assim que funciona o mundo. Então, se você quiser fazer a galera, né, entregar resultado, estique a corda. O que é esticar a corda? Já viu a corda quando está quase rompendo, que ela faz aquele barulhinho? Estica, até fazer barulhinho. Não deixa romper não, mas deixa fazer barulho. Que as pessoas vão te agradecer. Porque elas melhorando, elas ganham valor de mercado e nas próximas carreiras, na próxima carreira, ou as próximas oportunidades dela, ela pode valer muito mais. Ela vai ganhando valor de mercado de fato, ela vai aprendendo habilidades que ela, cara, se você não esticar, talvez ninguém fizesse isso, ela passaria a vida inteira ali fazendo qualquer merda, entendeu? Seria uma pessoa medíocre. Então estica a corda, deixa arder e sempre vai cuidando. Por quê? Você tem os one-on-ones. Você estica a corda, mas você vai tirando a pressão, vai entendendo, cara, tá tudo bem, precisa de alguma coisa, porque aqui no one-on-one é para vocês abrirem, né, se abrirem. Então você tem um momento individual com cada colaborador. Então pode esticar num ambiente controlado, beleza? E cara, isso aqui não tá oferecendo risco de vida para a pessoa também, né? Você tá sentado numa cadeira lá de boa, não tem nada demais, beleza? Então, cara, o foco total é você ser dispensável. É você falar assim, cara, meu time entrega tudo, meu time é foda, eu só tô aqui como eu só tô aqui como cara um puta de um trabalho. Quando você se torna inútil como líder, é porque você está fazendo um puta de um trabalho. Se tudo tem que passar por você, você é a pessoa que resolve tudo, você não está fazendo o trabalho direito, tá? Entenda isso. Então é o contrário do que você tá ligado. E por fim, para a gente acabar aqui essa parte mais importante e já caminhar para o final, é o seguinte: o seu desenvolvimento pessoal, que você tem que focar para evoluir, você tem que ficar muito bom nisso daqui, ó. Você tem que ficar muito bom entender metas, desdobrar projetos, fazer isso internamente. Fazer tanto internamente, por exemplo, imagina que você é um supervisor de uma área de atendimento e você vai implementar IA. Cara, você tem que ser capaz de fazer um mínimo de um projeto e organizar com o seu time esse projeto interno. Isso não tem nada a ver com, por exemplo, os projetos os lançamentos que a gente tem que executar. Por exemplo, lançamento de Black Friday. Ó, vamos precisar do time de atendimento para fazer o onboarding dos clientes, ou para responder dúvida depois que eles comprarem. Vai precisar. Ou seja, tem um projeto que me envolve, um projeto que a gente está usando, tá executando para bater meta da empresa. Só que em paralelo a isso, eu tenho as iniciativas internas da minha área que eu tenho que estar sempre melhorando.
melhorando um processo de atendimento, implementando uma ferramenta nova, colocando IA para poder funcionar. Ou seja, você tem que ter essa capacidade de fazer projetos dentro da sua empresa e ordenar essa porra. É fazer um plano, cara, etapa 1 é essa, 2 é essa, não precisa ser com rigor de detalhes, não. É, cara, o básico, ó, essa semana vamos entregar isso, essa semana entregar isso, essa semana aqui a gente vai pular porque tem muita entrega da Black Friday, por exemplo, a gente continua na próxima semana. É ter o básico de projeto e organizar isso com o seu time para executar. Beleza? Delegar, fazer a parada andar. Tem que aprender a fazer time, contratar cada vez melhor, pessoas cada vez melhores. Isso aqui é uma habilidade foda, montar time é a única coisa que vai te trazer escala. Delegar, não ter medo de puxar a corda mesmo e falar, é contigo, estamos aqui, mas é com você. Bom, mas não consigo fazer. Se vira. Resolve, busca referência, vai atrás. Eu tô aqui, mas não manda eu fazer a parada que é o seu trabalho. E, cara, sempre formação, capacitação, lembrando que você não precisa ser a pessoa mais querida, mas sim a pessoa que desenvolve as outras pessoas. E operação? O que você precisa entender? Cara, você precisa entender os processos da sua área, precisa fazer a comunicação fluir da forma correta de tudo que está acontecendo. E, cara, monitorar o desempenho das pessoas é uma das coisas mais importantes que você vai conseguir fazer, tá? Então, foca nisso que você vai ser um puta de um líder. Então, só de entender as diferenças, você vai conseguir fazer a pessoa ter clareza de que quando ela assumir esse cargo, ela tem que virar uma chave na cabeça dela, leva um tempo, tudo bem, mas a agenda dela tem que refletir essa virada de chave. Não pode acreditar só na palavra das pessoas. Você não pode chegar e falar assim, não, virou minha chave, tá tranquilo. Aí você vai olhar a agenda do cara, o cara passa 80% do tempo fazendo o trabalho operacional, ao invés de organizar a porra do time e treinar o time. Não acredite nas palavras, acredite na agenda da pessoa. Beleza? Isso é o mais importante. Espero que você tenha curtido. Isso aqui é um puta de um resumo. Isso aqui, para mim, é uma das coisas mais geniais que eu já vi. Tá? Me baseei no livro lá do Pipeline da Liderança e peguei algumas coisas da minha experiência aqui. Mas quando ele resume lá, fica a recomendação do livro também, mas quando ele resume isso aqui é fundamental, cara. Para mim é a diferença muito clara e a gente vê isso daqui acontecendo todos os dias. E agora eu quero te dizer o seguinte, como que eu posso te ajudar a crescer? Como que eu posso te ajudar a formar os líderes da sua empresa? Como que eu posso te ajudar a fazer o seu negócio digital crescer sem que você que esteja, o dono do negócio, esteja na operação? Sempre bom dar um jabazinho, né? Sempre entregando bastante conteúdo gratuito, mas também dizer o seguinte, trazer muito direcionamento para vocês, que eu acho que isso é muito importante. Quando você está indo dos 6 para os 7 dígitos, talvez já tenha ouvido falar isso, tá? A gente está indo de bicicleta. Nossa empresa depende 100% da gente, a gente tem um campo de visão muito grande, que é você andando de bicicleta, e tudo depende da sua força no pedal. Você está caminhando de acordo com a sua força. É você que faz tudo, o seu time é pequenininho, é uma bicicleta, tá? Então, a sua prioridade aqui é o quê? Vender. É o que eu sempre falo. Tá começando, cara, tá com os primeiros lançamentos ali, o primeiro produtinho, tá validando? Meu irmão, mete a mão na massa e vai vender. Ah, mas eu tenho que fazer a gestão financeira, delega essas porra. Foca em vender. Esse é o seu objetivo. Você tá de bicicleta, meu irmão. É sua perna acelerando a parada. Não tem ninguém para te ajudar. O máximo que vai acontecer é você pegar um ventinho de popa ali para poder te empurrar. Agora, quando você começa a crescer de 7 dígitos para múltiplos 7 dígitos, indo até para 8 dígitos ano, a gente está falando de você estar pilotando um carro, tá? O carro, ele tem um campo de visão menor do que a bicicleta, né? Você tem um vidro, tem os laterais ali, e você começa a ter uns controlezinhos. E o que acontece aqui? O que eu quero dizer? Você tem que manter a sua máquina funcionando e aprender a montar time, porque você tem espaço atrás para poder carregar pessoas. Seu time vai ser pequeno, mas você tem que aprender a montar time, tá? Que é o quê? É o que vai fazer essa passagem de bastão para que você consiga crescer. São formar essa primeira camada de liderança, que é para você conseguir fazer o seguinte, tá? Turma, é o seguinte, ó. Aqui na era da bicicleta, a gente descobriu um lançamento e um produto que funciona muito bem. Só que agora a gente precisa descobrir novos produtos, cara, novas frentes de monetização, por exemplo. Fazer lançamento junto com o Perpétuo, isso eu não consigo fazer sozinho. A gente está num carro, eu preciso de gente me ajudando aqui a pilotar esse carro. Posso acelerar, só que eu preciso de gente executando também. Aí você precisa montar time, porque você ganha capacidade de execução. Por exemplo, galera, nós vamos fazer esse projeto. Os líderes assumem aquilo, transferem para o time deles e a coisa vai andando. Idealmente é assim, né? Só que você nunca deixa de fazer aquilo que funcionava na era da bicicleta. Você só vai descobrir coisas novas e montar um time para poder executar mais coisas, tá? Para poder escalar de fato e fazer coisas que vocês não faziam antes. E aqui, quando você está pilotando ali já de 8 para 9 dígitos, a gente está falando de pilotar um avião. Aqui é um helicóptero, a IA me trollou, né? Mas seria um avião. O campo de visão do avião, em relação ao tamanho dele, é muito menor, né? Você tem o vidro do avião da frente é minúsculo comparado ao tamanho do avião.
E as pessoas, os pilotos, eles seguiam por onde? Pelas instrumentações, né? Pelo radar, por tudo. Nem sei se é radar, né? Enfim, todo o painel que eles têm aqui de controle, então tem toda uma assessoria externa, né? Dos torres de controle, etc. Então é um jeito diferente de navegar. São outras competências que você precisa desenvolver. É tanto que pilotar a bicicleta, 95% das pessoas sabem, carro, 80%, avião, 20%, 10%, sei lá quantos pilotos tem. Ou seja, são capacidades diferentes, tá? E aqui você precisa aprender a fazer o quê? Nunca parar, isso aqui foi uma coisa que a gente aprendeu muito, nunca tira o pé daquilo que funciona. Você vai botar uma bicicleta, vai botar um turbo na bicicleta, basicamente isso. Vai colocar, continuar fazendo, vai montar time. Só que você tem que ser muito, muito, muito foda, tem que ser muito bom nisso. Você tem que ser muito bom em montar time para poder continuar crescendo. E cara, o seu tempo, por exemplo, aqui nessa montagem de time do carro, você ainda tá, né, meio que você precisa estar, você pode estar operando alguma coisa ali, sei lá, escrevendo cópia, uma coisa que você manda muito bem e gera muito resultado. Aqui, idealmente, você pode passar muito mais tempo, já que as coisas estão funcionando bem, porque no avião tem uma tripulação que faz a parada acontecer, se você precisar se ausentar, tem um copiloto, né? Então, cara, montou um time para poder executar, manter a sua empresa crescendo, você pode descobrir novos horizontes de crescimento, negociar com novos especialistas, lançar novos produtos, entrar em novos mercados e por aí vai. Então, seu tempo tem que ser mais aqui em cima, ó, na estratégia, enquanto tática e operacional estão funcionando muito bem sem você. Beleza? E quais são as soluções que eu posso te oferecer, eu e meu time aqui, a gente tem para te oferecer em relação a cada momento desses? Para quem está aqui, fazendo 7 dígitos por ano, tá? 100 mil por mês, por exemplo, a gente tem o R10X, que é a nossa metodologia que eu já vou falar. Aqui, para quem está indo dos múltiplos 7 para 8 dígitos ano, sabe? 2, 3, 4 milhões, rumo aos 10 milhões por ano, está querendo crescer, a gente tem não só o R10X, manter a máquina de dinheiro funcionando, mas também a mentoria empresa autoescalável, que eu já vou falar o que é. E para essa galera aqui também, a gente tem os dois. E o que é o R10X? Cara, presta atenção. A gente desde 2021 a gente vem desenvolvendo um método de monetização de bases que dão muito, mas muito retorno, muito lucro. O que significa isso? Investe pouco, fatura pra caralho. Basicamente isso daí. E a gente pegou, criou um método, uma mentoria, um programa de implementação, onde a gente está dando todos os modelos, copia e cola, do que a gente vem fazendo para você executar campanhas que dão muito menos esforço do que fazer um CPL, fazer um lançamento tradicional, com retorno de 10 ou mais. 10 eu estou sendo conservador. E que tem alguns depoimentos dessa turma. Porra, esse aqui eu fiquei puto, cara. Que o Bruno ele tá viajando pela Europa, me marcou no Stories lá, fazendo 6 dígitos, investindo quase nada, né, investimento de menos de R$1.000 para fazer mais 6 dígitos, olha o tanto de lucro que vai sobrar. O cara gasta pouco e fatura pra caralho. Viajando na Europa, fazendo a parada acontecer, o cara descendo a gente aí, eu aqui em casa com as crianças chorando no meu ouvido. Mas enfim. O Ryan também, cara, investimento 45 mil, faturou 746, dá para buscar 1 milhão ainda, né? Aluno do R10X também. A Gleice, ó, ROAS aproximado 12,30, ROAS de vendas 8,1. Cara, isso aqui é absurdo. Eu não sei quem é que tem esses ROAS, tá ligado? É patético, entendeu? O negócio é maravilhoso. Aí você coloca aqui, ó, a gente tem o Vitão aqui também, 2 milhas realizado. Bicho, é absurdo, a galera tá fazendo uma parada pesadíssima. Pesadíssima. Aqui, o Lucas aqui da nossa empresa também, a gente começou a nossa Black colocando aqui, ó. Isso aqui foi no começo do mês, tá? A gente continua vendendo. Aqui eu falei, Lucão, ele estava reportando no grupo interno da empresa, eu falei, cara, bota no grupo lá pra galera ver também. Então, nesse momento, a gente estava começando a Black, antes de começar novembro, a gente começou a pré-Black, 100k de tráfego, 2 milhões faturados, e tem novembro inteiro ainda. Isso aqui faz 2 semanas, 3 semanas. Matheus aqui, ó, ROAS de 6,81. Puta, maravilhoso. A gente tem aqui o Gabriel, que botou aqui, ó, 100k, 6 dígitos de faturamento, com 300 leads. Ou seja, cara, isso aqui é para quem sabe fazer. Então a gente está ensinando exatamente isso, não precisa falar muita coisa, né? É simples de fazer, tem todos os nichos possíveis fazendo, tipo, aqui é coisa de saúde, massagem facial, aqui é, se eu não me engano, de aposta esportiva, aqui é dentista, aqui é drop, aqui somos nós, suplementação e saúde. Esse daqui é o cara da arquitetura, se eu não me engano, o Gabriel é confeitaria, se eu não me engano. Ou seja, tem todos os nichos. O R10X é muito claro, vou deixar o link na descrição, tá? É, cara, pegar, implementar
e botar o dinheiro no bolso. Bastante dinheiro, tá? Então é lucro, é focado em lucro. São campanhas focadas em baixo tráfego, baixo esforço e muito lucro. Existe toda a metodologia que a gente vem desenvolvendo para fazer isso. E a mentoria Empresa Autoescalável, para quem já está no próximo nível, já está fazendo 7 dígitos, 2, 3, 4 milhões ano, ou até 1 milhão, né, para quando começa a montar time, quando começa a ter um pouco mais de organização na empresa. Então tem 2 depoimentos claríssimos aqui de pessoas, aqui é mais gestão, né? Óbvio que a gente fala de crescimento, é óbvio que a gente fala de coisas importantes para poder crescer o negócio financeiramente. O R10X é 100% financeiro. Aqui é para falar de gestão, como a gente opera a nossa empresa. Então esse aqui é o nosso método que a gente usa na VitaScience para poder construir uma empresa que cresce dando lucro sem que você esteja na operação. No meu caso, eu não estou na operação da VitaScience. E ela continua crescendo, esse ano está batendo recorde de faturamento e de lucro. Como? Time bem formado, as coisas bem funcionando. Então a gente tem 2 exemplos de alunos que implementaram o método aqui. Tem mais, mas eu fiquei catando muito, foquei mais no R10X, que é mais sexy para a maioria das pessoas, né, de ganhar dinheiro. E o R10X te permite crescer para que você entre nessa mentoria aqui. Esse é o nosso objetivo. Então o Fernandão, já até falei na live anterior sobre ele, tirou as primeiras férias nos últimos 10 anos. Não preciso falar mais nada. Daniel, primeira vez que eu tirei férias em 5 anos, desde o início do negócio. Cara, bom pra caralho, beleza? Então se você quer ter uma empresa que cresce, com um time foda, batendo meta, porque você tem uma empresa e não uma coisa que te aprisione, um emprego, cara, é isso aqui que você tem que fazer, tá? É a mentoria Empresa Autoescalável. Como que isso se parece? Vou até colocar aqui. Todos os nossos programas, eles têm grupos para poder fazer o acompanhamento, você tem acesso a gente, eu e meu sócio Hugo, tem acesso ao nosso consultor, que é o Gabriel, bicho foda pra caralho, a galera elogia muito, mas muito mesmo, e sempre tem material gravado numa trilha, trilhas na área de membros e tudo mais. Então o método R10X está aqui, e a gente está dando, não sei se a gente vai dar ainda, você tem que conversar com o nosso comercial depois que aplicar, o método do lançamento sem caos também. Que é o quê? O método que eu desenvolvi, que eu uso desde 2018, de gestão de lançamento de forma simplificada, onde eu ensino tudo o que você tem que fazer para poder gerenciar tudo com uma planilha. Esquece ClickUp, esquece complicação, é fazer tudo dentro de uma planilha. A gente coloca todo o nosso método aqui, tudo bonitinho, então tá tudo gravado para você fazer download, baixar, implementar, onde você gerencia todas as tarefas, tudo bonitinho, e também as metas, os indicadores do seu lançamento, toda a parte de dados, cenários, tudo aqui, beleza? Tá tudo aqui, a gente está dando isso aqui de bônus para a galera, para você implementar o R10X de uma forma mais organizada. E cara, implementou uma vez é que nem a gente. Eu desenvolvi o método em 2018 e a gente usa até hoje. Exatamente a mesma coisa. Só vem melhorando, obviamente, mas os princípios eles são imutáveis. Beleza? E a mentoria Empresa Autoescalável tem todas as trilhas para você sair do operacional, fazer um diagnóstico, traçar estratégico, montar time, tá tudo mastigado aqui para você. Toda a parte de operação, como que você estrutura toda a parte operacional da sua empresa, todo o sistema operacional, né, para poder fazer a sua empresa rodar, com vídeos que você tem que colocar o seu time para fazer, tá? Não é para você que é o dono do negócio meter a mão na massa em tudo. A gente coloca a sua empresa aqui dentro e ela tem acesso à sua empresa, suas pessoas vão executar. Isso vai virar um projeto. Lembra que eu falei que a pessoa tem que saber gerenciar projeto? Vai virar um projeto de implementação, de profissionalização do seu negócio. Então os links estão aqui embaixo, espero que você faça sentido para o seu negócio. Se fizer, maravilhoso, a gente vai estar aqui para te ajudar. Esses links vão estar aqui. Se aplica, conversa com o comercial, se fizer sentido, a gente troca ideia em relação a isso, beleza? Mas é isso. Pô, foi um prazer fazer essa aula aqui, acho que vai ser ótimo também para a galera da nossa empresa aqui. Então, é isso, beleza? Tamo junto, amanhã sai podcast, toda quinta-feira sai, né? Toda quinta-feira às 11 horas. E com certeza eu vou estar entrevistando alguém muito foda, que vale a pena ser escutado, que é isso que eu faço no podcast. Tamo junto, encerrando em 3, 2, 1, valeu!